Tá. Então, gente, nós vamos falar como retirar chupeta e mamadeira de forma gentil. A doutora Flávia é odontopediatra e a gente trabalha numa parceria muito legal aqui. E por que a gente resolveu falar sobre esse tema? Porque muitos adultos, né, quando eu atendia quando adultos, e muitos adultos hoje falam que tem um trauma de quando foi tirada a chupeta, a mamadeira, que levaram isso para terapia. Então, se o seu filho usa chupeta e mamadeira, então a gente estava falando, a doutora Flávia estava falando sobre a questão né, que a gente tem de malefícios dos bicos artificiais. Doutora, quais são os bicos artificiais? É só chupeta e mamadeira? Não. Ó, o que é bico artificial? É tudo aquilo que não é seio materno, tá? Então, assim, mamadeira. Ah, mas é a mamadeira da MAN dos Estados Unidos, a recomendada. Não tem, não existe, tá? Se é artificial, se é um bico de borracha, se é um bico de silicone, ele também vai provocar dano. Então, é mamadeira, é copo de transição com bico, são as várias chupetas, e a indústria tenta modificar a chupeta, fazer chupeta diferente, chupeta ortodôntica, mas a gente sabe que o impacto de todas é o mesmo, né? Todas elas trabalham ao contrário daquilo que a boca está programada, tá? Então, a boca está programada para crescer com a língua posicionada atrás desses dois dentes da frente, para engolir corretamente. A boca está programada para fazer respiração sempre nasal, com os lábios selados. Então, quando a gente coloca uma chupeta, a língua não pode ocupar sua posição, ela se amontoa mais para trás, mais para baixo. A boca fica entreaberta, a criança passa a respirar pela boca. O movimento de musculatura da bochecha acaba sendo excessivo e fazendo uma pressão e estreitando o arco. O próprio volume da chupeta, né? Enfim, infinitas, né, Kelly? Infinitas. E esses dias eu vi uma pessoa aqui no Instagram, ela estava defendendo o uso da chupeta para bebês de fase, somente aquela fase inicial oral ali, sabe lá? Porque no máximo até 4, 5 meses eu vou tirar. Mas até lá não é prejudicial, porque ele tem o hábito de sucção e precisa se acalmar e eu não aguento dar o peito. Então, fulano de tal falou lá que não é prejudicial. Existe isso? Ou desde o princípio é prejudicial? Ou depende? Tem genética? O que está influenciado para causar um malefício? Assim, na verdade, a gente poderia até dividir ali, né? Porque a chupeta, claro que a genética influencia, mas a gente sabe que a genética às vezes vai ser piorada pelo uso da chupeta. Às vezes uma tendência genética que já não é tão favorável, a chupeta vai ainda piorar. Não existe um estudo que diga isso foi só genético, porque toda criança que tem problema de mordida usou chupeta. Então, não tem como saber se foi só genético. Que vai ter a intensidade, né? A criança suga muito ou suga pouco, né? Ela deixa a chupeta parada ou ela fica sugando com força? Ela suga o dia inteiro, ela dorme de chupeta, ela tá brincando de chupeta, ela tá o dia inteiro de chupeta, né? Ou ela usa em momentos, né, pontuais. Que mais? Quantos anos ela tá usando essa chupeta? Alguns meses, anos, né? Mas especificamente nessa criança de 4 meses, vamos supor que a amamentação já se estabeleceu, só que a gente sabe, tá? A gente tem aí revisão sistemática, né? Acompanhando o histórico de crianças que tiveram chupeta inserida e a gente sabe que a chupeta inserida em qualquer época causa confusão de bicos. Então, assim, para quem quer amamentar, já está correndo o risco de a criança sofrer desmame. As mães não acham que foi desmame. Ela fala assim, não, a chupeta não atrapalhou nada. Ele começou a morder meu seio, meu bico do seio, começou a morder e jogar a cabeça para trás. Porque nasceram os dentinhos, ele começou a me morder, jogava a cabeça para trás e não teve nada a ver. Ele mamou enquanto ele quis. Usou chupeta tanto tempo, nunca confundiu, né? Não. Mas a gente sabe que o fato de morder já é ele irritado, porque ele tem que sugar de um jeito no peito, de outro na chupeta ou na mamadeira, e isso já confundiu ele. E ele tá bravo e tá mordendo, porque isso é a confusão de bicos. Exatamente isso. E às vezes demora, né? Então a mãe não linka.
Ela ofereceu a chupeta e demora 6, 7 meses para esse bebê desmamar. Mas vai acontecer, né? Isso já é um trabalho, realmente, que a literatura científica já demonstrou que há, sim, confusão de bicos, que o bebê não consegue fazer essa diferença, que ele vai largando cada vez mais. E aí, de repente, entra no meio uma mamadeira, o que piora, né? Isso, porque às vezes a chupeta não é o único bico artificial que ela tá usando, né? Porque daí já copo, mamadeira. Exato. E aí, bem no começo da live, a doutora falou sobre a questão cultural, né? E esses dias eu postei no story que a Lorena, ela pegou, levantou assim, eu falei, o que você tá fazendo, filha? Eu vou dar mamar pra minha bebê, mãe. Eu adorei uma foto que tu postou. Amei. Porque assim, ó, olha que coisa louca essa coisa cultural. Esses dias eu fui comprar uns brinquedinhos lá pro consultório. E eu entrei no setor das bonecas, as bonecas que são bebezinho. Gente, é assustador, elas todas vêm com chupeta e mamadeira, tá? E assim, ó, a gente que entende, né? Elas já têm características, as bonecas, de respirador bucal. E aí, o lábio encurtado, tá? Então, assim, elas têm a boca entreaberta. Então, e a gente compra isso. A gente brinca com isso, nossos filhos brincam com isso. Então, assim, isso tá inserido. Eu até coloquei no meu stories. Aí, o que acontece? A primeira dificuldade não tá dando. Eu vou comprar uma chupeta. E tu sabe, doutora, que a Lorena ganhou com boneca com chupeta e mamadeira. Eu joguei fora a chupeta e mamadeira. Por que a gente tem que ter embutido, que tem que vir com o combo, chupeta e mamadeira? Como já desde bebê eu tô dizendo para ela, ó, você não vai conseguir amamentar, melhor dar mamadeira, dá mamadeira para sua bebê para ela ficar quietinha. Dá chupeta, tá chorando, dá chupeta. É assim que elas brincam, sabe? Sim. E aí, quando ela pegou, levantou a blusinha e botou o bebê para mamar, aqui, eu falei, o que você tá fazendo, filha? Eu tô dando mamar para ela, mãe. Então, eu pensei, olha só, como é um coração puro, de que não tem influência externa, né? Exatamente, porque daí ela vivenciou isso, né, Kelly? Ela vivenciou isso e não tá tendo aquelas entradas de objeto de chupeta que você tirou da boneca. Exato. Então tem que acalmar de outra forma, né? E aí, doutora, me diz uma coisa, aparece muito no teu consultório questões de crianças com dificuldades alimentares, que você pode atribuir a algum dos fatores do uso da chupeta e da mamadeira? Lá, você já, ou a criança não come, a criança só come aquilo, aí tu fala, deixa eu avaliar essa boquinha aqui. E aí tu diga, olha, aqui é isso. Porque a chupeta, né, a característica mais, o problema mais comum na boca que ela causa é a mordida aberta, né? Então, a mordida normal, os dentinhos têm que encaixar assim. E quando a gente tem uma mordida aberta, a criança aqui na frente não encosta os dentes. Então, essa criança, para começar, ela não vai querer morder nada assim, porque é difícil para ela, né? Então, essa criança não quer pegar um frango na mão, ela não quer pegar um brócolis e morder, porque ela tem que facilitar. Então, ela vai ter uma tendência de gostar de coisas mais moles, né? E o fato de ela não mastigar vai cada vez agravando mais o problema, né? E a chupeta, além de tudo, modifica a posição da língua. Então, é difícil de engolir, a língua fica mais flácida, né? E assim, né, Kelly, tem toda a gente aqui tá falando você tá falando de comer, de nutrição, eu tô falando de boca, né, que são nossas áreas, mas a gente sabe que chupeta é muito mais, né? A questão emocional, assim, da criança preferir uma chupeta, né, e às vezes eu vejo, assim, eu também sou mãe, e eu sei que às vezes a gente fica cansada também, né? Cansa. Mas, às vezes, o fato de um pai e de uma mãe querer um filho pequeno independente. É bom porque ele fica com a chupeta lá quietinho, horas. Mas, gente, ele não está interagindo. É a idade que ele precisa interagir com você. Ele precisa botar coisa na boca. Ele precisa resmungar, chorar. Essa é a comunicação dele, né? É então, verdade. a chupeta isola ele, né? Faz uma barreira. Aqui, sabe, doutora, eu sempre linko a dificuldade alimentar a 5 fatores, né? Causas orgânicas, comportamentais, sensoriais, emocionais e funcionais.
E aí, quando a gente fala da chupeta, a gente pode colocar que ela influencia em 3 fatores. Ó, são 5. A chupeta influencia em 3. Então, quando a chupeta muita coisa, né? sensorial, emocional e funcional. Né? Sim. É muita coisa. É muita coisa. E ali, quando a gente fala do aspecto, né, sensorial, por que a chupeta prejudica quando a criança usa chupeta? Então, às vezes, você vai lá na escola, né? Eu vou lá na escola da minha filha buscar ela, por exemplo. Eu vejo aquelas crianças. Quando você vai deixar ela, a criança já está com a chupeta. Quando eu vou buscar ela, a criança está com a chupeta o tempo todo na boca. Então, como que fica o sensorial? Vocês conhecem a frase que a criança conhece o mundo pela boca? Pela boca. Vocês conhecem essa frase? Pela boca. Criança que Boa chupa tarde, bem. Kelly. Deixa eu só perguntar para ti, Flávia, essa daqui antes que passe. Boa tarde. E doutora Flávia, cheguei agora. Não sei se foi falado sobre a criança que chupa o dedo. Tem alguma forma gentil para retirar esse hábito? Thaís, fica aqui na live que a gente vai chegar nesse ponto. Sabe? Boa tarde. Boa tarde, Gabi, também. Fica na live que a gente vai falar sobre o dedo, a chupeta e a mamadeira. E o copo de bico também, tá? Sim. Então, essa questão sensorial, né? Fala um pouco pra gente, o que tu percebe? Isso mesmo, tá? O que acontece? A criança, ela tem que estar interagindo com... Eu tô na frente da janela, tô achando que a luz tá ruim aqui. Tô tentando achar um jeito. Pronto. Ela tem que interagir explorando com a boca. A nossa boca tem neurônios, tem neurotransmissores, então ela tem que estimular. É como se aqueles neuroninhos vão acordando, morde aqui, explora ali, né? E quando ela vem da escola, ela precisa interagir com essa mãe, com esse pai, com esse cuidador. Então, ela precisa ser estimulada a contar como que foi o dia, a falar. Tem que receber um abraço caloroso. Então, assim, tem que ter outras formas, né? Então, às vezes, o que acontece, sim, a chupeta... É triste eu falar isso. Ela é um cala-boca. Eu tô ocupada, eu tô cheia de coisa. Põe a chupeta e vamos, porque agora... Né, é uma coisa difícil, é uma coisa forte falar assim, mas é a verdade, né? Então, às vezes, quando eu converso no consultório, algumas mães, elas realmente, nossa, é verdade, eu quero prestar mais atenção, porque às vezes a gente é engolida pelo dia a dia, né? E vontade e idade da chupeta? Não só 1, 2, 3, mas o que é infalível é não ter em casa. Porque se tu tem, né, doutora? A gente dá. Naquele momento de desespero, que tu tem tempo nem pra ir no banheiro, né? E a demanda é gigantesca, tu fala, eu vou dar essa chupeta. E se tu tem na gaveta, tu abre e dá. Aí se a criança não pega, sorte é tua. Porque às vezes eu pergunto, e aí, usou chupeta? Ai, não quis, não pegou. Não pegou. Que bom. E olha que isso daí, até vou fazer um parênteses, né? Todo mundo me conta isso, porque o que acontece? Você pega e tenta dar uma chupeta, vai visitar um recém-nascido e tenta dar uma chupeta. O bebê, ele não sabe chupar chupeta. Porque sugar o seio materno, ou inclusive assim, o dedo, que o bebê faz uma sucção de treinamento ainda no útero, né? Uhum. Essa sucção inicial de treinamento e a sucção da chupeta é absolutamente diferente do que ele sabe fazer. Então, todo bebê de início não gosta, tá? E pasmem, assim, eu já vi muita blogueira, né? Colocando no seu perfil do Instagram técnicas para fazer o bebê pegar a chupeta, gente. Eu quase choro, né? Meu Deus do céu. Sim, né? Então, tipo, não, já que ele não pega, não vamos dar, né? Exato. Enfim. Colocar técnicas de como acalmar o seu filho sem chupeta, não com chupeta. Isso, técnica. E isso a gente tem que abrir a mente. Como que eu posso acalmar, né? E daí tem que pensar fora da caixa, né? Não dá para ficar naquele tradicional. Exatamente. Botar sling, sei lá. Né? Quando a gente fala na alimentação, né, a chupeta, como ela priva a criança do mundo externo, então ela deixa de reconhecer temperatura,
textura, tamanho de objeto, mesmo de objetos, porque ela não está na introdução alimentar ainda. Vamos supor que ela começou a introdução alimentar. Então, no tempo que ela que ela poderia estar com algo na boca que envia informação para o cérebro sobre para discriminar uma textura, um sabor, o tamanho, né? Ela não está. Ela está com esse cala-boca, que é, né? Fica quieto. E, claro, né, a gente sabe que a pandemia trouxe inúmeras questões e o que piorou muito as situações do desenvolvimento infantil, porque veio a chupeta, veio a tela, que acabou servindo de chupeta também para muitas crianças. E a gente está pagando um preço alto, né, disso tudo, né. E, então, fácil, a gente sabe que não é, né, nós somos mães também, sabemos que não é fácil, mas é possível. Com uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio que te ajuda. Rede de apoio. Exatamente. Precisa ter, né? Rede de apoio, porque senão essa mãe também não vai dar conta. Então, assim, se ela não tem parentes, pelo menos o pai precisa ser muito parceiro, né? Ou precisa ter uma cuidadora, mas tem que ser uma cuidadora treinada, tá? Eu também, assim, recebo ali no consultório, até essa semana eu tive pensando que quando fizer as consultas, precisa chamar as cuidadoras junto, né? Uhum. Porque às vezes tem mães que, eu faço, mas quando eu deixo com a babá, ela não faz. Gente, a gente precisa capacitar, né, a pessoa que trabalha para cuidar dos nossos filhos, né, o bem mais precioso que a gente tem. Então, precisa capacitar, precisa ensinar, não deixa com chupeta o dia inteiro, né? Exatamente. É um trabalho árduo, mas é possível, tá? Eu vejo que algumas pessoas se dedicam e conseguem. Uhum. E aí, quando a gente fala no aspecto emocional, né, lembrando ali que a gente falou em relação à alimentação, que é o aspecto sensorial, emocional e funcional. E no aspecto emocional, a doutora Flávia estava comentando aqui, o choro do bebê é uma comunicação, é uma expressão. Então, se para ele não chorar, eu coloco a chupeta, no que isso pode intervir na alimentação? Então, se o bebê chorou, eu não dou o que ele quer, eu dou uma chupeta para ele calar a boca, para ele ficar quieto. O que isso intervém na alimentação? Olha, eu não estou. Isso intervém no vínculo, eu não estou te ouvindo, para mim não importa o que você está querendo me dizer, cala a boca, né? Eu falo assim, vamos dar uma chupeta pro nosso marido, quando ele tentar falar alguma coisa para nós, cala a boca, né? Quando qualquer pessoa inconveniente, cala a boca, pega a chupeta, tá chorando, pega a chupeta, não enche meu saco, né? Então, a gente não faz isso, e isso interfere muito no vínculo entre pais e filhos, né? Sim. Porque eu tô chorando, a minha mãe não compreende o que eu quero, eu tô com calor, eu tô com fome, eu tô com frio, eu tô suja, eu quero ir no banheiro, eu tô com incômodo, não, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que calar minha boca, né? Na alimentação, na hora da refeição, isso intervém no quê, né? No fato de que a mãe não consegue entender o que a criança está querendo dizer através daquela comunicação, porque interferiu tanto nesse vínculo, sabe assim, Flávia, quando tu conhece o chorinho do teu filho de longe, né? Tu sabe, não, isso aí não é dor. Isso aí é só tá querendo me pegar. Não, mas tu já conhece na palma da mão o jeitinho dele, né? Então interfere muito nisso, gente, em relação ao emocional, né? Não sei se a doutora Flávia quer fazer alguma observação. Eu concordo com você, né, com essa questão da comunicação, e assim, vou até colocar, a gente brincou ali que, né, vamos botar a chupeta quem falou uma coisa que a gente não quer, né, bota a chupeta. E a gente sabe, assim, que entre adultos, muitas vezes a gente tem dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos, por dificuldade de comunicação, né? Por dificuldade de comunicação. Então, assim, a gente quer criar um filho que tenha a habilidade de se comunicar bem, de falar o que ele precisa, de demonstrar. Isso começa ali, inclusive com a chupeta, tá? Exatamente. Inclusive com a chupeta. Então, e a gente não imagina o tanto, né? A gente acha que, não é nada, só ter 2 anos, depois eu tiro, não vai dar nada, isso é frescura. Eu usei, fulano usou, todo mundo usou, e tá tudo aí, vivo, né? Gente. Uma coisa comum hoje, né, Kelly, uma fala comum, tá? É assim, a mãe escolhe, né? Porque a gente sabe que tem sempre, toda mãe novata tem 1 milhão de gente, de palpiteiros, né?
Sim. E aí não é fácil. Então, hoje, essa frase, assim, não, é a mãe que sabe do seu filho, é a mãe que escolhe, é a mãe que toma decisão, né? E eu acho isso realmente muito correto, muito... a minha questão é assim, ó, que às vezes eu coloco para as mães lá no consultório. Realmente, quando você deu a chupeta, você sabia de tudo que estava envolvido? Porque eu acho assim, as mães precisam saber de tudo que está envolvido. Tudo. O que eu vou causar? E daí, eu escolhi. Não, realmente eu não dei conta, eu precisei, e depois eu vou lidar com tudo isso. Porque o que eu vejo é que às vezes quando a criança está mais velha, aí as pessoas ficam assustadas que, nossa, uma chupeta, agora precisa ir na fono, usar aparelho, e também tem uma questão com psicóloga, que aliás a questão com psicóloga nem sempre é observada, né? Às vezes é até ignorada, tá? Então, é muita coisa. Então tem que ver o que eu quero. Eu quero um fácil agora, dar a chupeta agora, facilitar a minha vida agora, e depois eu luto com o que for pro futuro. Ou agora eu vou passar o difícil e depois eu vou pegar o fácil, tá? Mas assim, ser mãe não tem muito fácil o tempo todo, tá? Uma hora o difícil vem. Uma hora a fatura chega e não é barata, né? Não é E barato. quando a gente pega, né, doutora Flávia, as questões ali de desenvolvimento, pega uma criança, né, faz assim um comparativo das crianças que usaram chupeta e que não usaram chupeta. Quando tu faz a anamnese, a gente vê que acaba causando, né, chega sempre no mesmo patamar. A criança com dificuldade alimentar, ela já vem de um padrão. Atraso na fala, muitas vezes, Isso. né? Isso. É um combo, né? Tem ali na anamnese a mãe já conta que a criança não aceita todo que é tipo de alimento, não tá com dificuldade na fala, que ela tá preocupada, vai avaliar a boca, já tá ali com uma alteração. Que é essa alteração funcional, né? É isso mesmo. Então, tá. E aí, o que eu observo aqui, né, em relação à alimentação dessas crianças que utilizam chupeta e têm essa interferência no aspecto sensorial, funcional e emocional, são crianças que comem pouca quantidade de comida, devagar e com a boca aberta. Então, assim, elas demoram 30 minutos, 40 minutos para comer e de boca aberta. Elas dão preferência para alimentos pastosos. Gosta de beber líquido junto com as refeições. Para empurrar, né? Para empurrar o alimento. Mastiga, mas elas gostam em alguns alimentos como carnes, que são mais fibrosas. Movimenta a cabeça para ajudar na deglutição. Não vai fazer aquele movimento. Tem alguns engasgos frequentes durante a alimentação. É isso que eu mais observo aqui em consultório em relação a essas questões. Isso, e isso daí tudo é causado pela alteração que essa chupeta, né? E às vezes até às vezes a criança não usa chupeta, mas faz uso prolongado de mamadeira, né? Entendi. Então já é grandinho, mas toma muitas mamadeiras ao longo do dia, então aquilo também vai causando alteração. O que acontece? A gente sabe que a língua acaba ficando um pouco mais flácida, mais fraca. E a língua, ela participa ativamente, né? Jogando o bolo alimentar de um lado para o outro. Essa mastigação pode causar essas alterações? Também pode, tá? Também pode. O dedo, o que acontece? O dedo, ele, nos primeiros meses, ele é muito fisiológico, tá? Porque a criança, ela treina a sucção, né? Entre a 18ª e a 25ª semana de vida intrauterina, ela começa a treinar a sucção. Então, ela suga cordão umbilical, ela suga dedo do pé, ela suga dedo da mão, tá? Existem fotos muito legais de ultrassom de gêmeos, que um gêmeo tá chupando o pé do outro, tá chupando aquilo que chegou pertinho da boca e que deu certo, ela treina ali, né? Só que esse sugar fisiológico, ele é um sugar assim, tô com fome, aí suga, tô com sono, né? Não é uma coisa constante. E essa criança, né, hoje em dia a gente sabe que essa criança que suga o dedo já é um alerta para a mãe que ela tem uma demanda emocional um pouco maior.
ela precisa de mais presença, ela precisa de mais colinho, ela precisa de mais afago, ela precisa estar junto num sling para fazer uma esterogestação. Ela é uma criança que vai, porque os seres humanos são assim, tem gente que quer chamego o tempo inteiro, né? Então, essa criança que suga o dedo, ela está tentando, né? Então, para esse dedo fisiológico não virar uma coisa patológica que vai se prolongar, é presença, é atenção. A alteração do dedo ao longo do tempo também pode ser ruim, mas ela nunca é tão ruim quanto a chupeta, tá? Ah, é? É menos pior que a chupeta? É menos pior, tá? Porque assim, o que todo mundo fala que é ruim? É que o dedo tá com a criança. Tá comigo toda hora, eu posso... Tá comigo toda hora, Mas o dedo, ele acaba assim, na questão da língua, ele não é tão volumoso quanto o bico de chupeta, né? Ele acaba se ajustando um pouco mais ao formato do palato, tá? É mais anatômico, vamos dizer assim. Ele vai mais lá atrás, né? A chupeta fica bem aqui na frente, então ela já abre bem, né? O dedo acaba a criança botando lá atrás, né? Para chupar. Então, assim, não é que a gente quer estimular o chupar o dedo, mas aqui o interessante é a gente estimular a não substituir, como se falava antigamente, tá? Eu mesma já falei isso, quando a gente não sabia de tudo isso. De dizer, então tira o dedo e dá uma chupeta, porque depois vai ser mais fácil de tirar. Assim, a chupeta... Não é para fazer isso. Não é para fazer isso, né? Então, o dedo você vai da mesma... Depois a gente vai falar, né, Kelly, das formas gentis. Sim. Que vão ser as mesmas, tá? Vão ser as mesmas formas. Aqui a Thaís falou que eu percebo que chupa muito, que ela chupa sempre que é contrariada o dedo. Isso, aquilo é um afago. Então, assim, o que às vezes vai precisar? Ela tá já adquirindo uma forma diferente. É contrariada, vou pro meu mundinho aqui, né? Então, precisa estar ali, filha, explicar. Porque a gente acha que eles não entendem, mas eles entendem, tá? Os bebês entendem tudo. Então, vai falar... mas a mãe te ama, a mãe tá aqui, e colinho, e afago, mas não fala para tirar o dedo. Mas nesse momento da sucção, vai para junto da criança. Não deixa ela lá no mundo dela. Entendi, eu não falo, tira o dedo da boca, olha o dedo, não tira. E vale a pena eu ir lá e tirar a mãozinha, e tirando? Olha, às vezes depois que você tá ali acalmando, muito discretamente, o legal, tá? O que todo mundo recomenda, assim, nessa questão de remoção gentil é assim, dá uma coisa na mão dela. Pega esse pincel, ajuda a mãe aqui, pega essa pazinha, vamos plantar uma planta. Olha só, eu tenho esse papel, vamos dobrar. Então ali tu vai tirar, mas não vai tirar, né? Ela que vai tirar. Ali a Thaís está falando autorregulação, né? Então, nesse ponto, Thaís, é muito importante a gente falar aqui. A boca, ela é autorregulação mesmo, né? Então, vamos lá. Uma pessoa que come o tempo todo, que é mascar chiclete, ou até mesmo o hábito de fumar, né, doutora Flávia? Isso. Tá tudo relacionado, tá? Então, assim, essa autorregulação, né, que você tá falando, a criança que suga o dedo, realmente, ela tem esse mecanismo de se autorregular, né? Eu tô com fome, vou sugar um pouco, eu tô com sono, eu tô contrariada. Só que a gente não pode deixar ela se resolver sozinha. Desse jeito, que bom, né? Ela se autorregula, ela caiu e agora ela tá lá sozinha se acalmando. Porque ela necessita da gente, do adulto, do afeto. Então, precisa ir lá, precisa estar junto. Por mais que ela tá com o dedo na boca, às vezes você vai distraindo. Porque eu vejo assim, que daí as pessoas confundem um pouco. Daí elas deixam a criança se autorregular. E aí depois depois qualquer coisa que acontece, a criança se isola. E até algumas pessoas me falam que o filho até se esconde. Né? Quando acontece alguma coisa que é contrariada, se esconde e vai chupar o dedo, né? Então, veja, ele tá se autorregulando, mas é porque não tá vindo para ele essa demanda. E se eu pensar no futuro, né, doutora Flávia, tira essa chupeta da criança agora, tira essa mamadeira, que é uma forma de autorregulação, ou esse dedo,
como que esse adulto vai se regular na vida adulta? Como é que ele vai lidar com as emoções? Porque ele tem uma emoção que ele precisa lidar com ela. Como ele não consegue lidar com ela vai chupar o dedo, né? Então, como ela não consegue lidar com ela vai... O que esse adulto vai fazer? Porque hoje ele é uma criança. Se a gente pensar que a gente precisa do outro para se autorregular, contar para alguém, conversar com uma amiga, sair para tomar um café, um abraço, alguém que diga, tô com você, tô aqui do seu lado, né? Do que você precisar. E a gente acha que a criança não precisa disso. Que eu coloco uma chupeta, boto na frente da TV e ela não precisa. Ela é só uma criança, né? É só um bebê. E aí eu acho que a gente cai num erro gigantesco, né? Aí voltamos para aquela fala dos nossos pais e avós. Eu fiz tudo, eu criei assim e deu tudo certo. Aí eu falo, será que deu tudo certo? Olha a quantidade de antidepressivos e ansiolíticos que o nosso país utiliza. É remédio para dormir, remédio para acordar, compulsão alimentar, anorexia, bulimia, fora os transtornos sexuais, que a gente fala, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tá tudo interligado. E até eu vou mencionar aqui uma questão que eu acho que é o maior medo de todo pai e mãe, é de que um dia seu filho se envolva com drogas e vire um dependente químico, né? E isso né? É buscar o prazer, que nem você falou, eu não estou buscando... É como se na minha cabeça eu soubesse, eu não posso contar com ninguém, eu preciso me dar aqui um prazer via oral, né? Exatamente, um prazer via oral, né? E da onde que veio aquele prazer via oral, né? Qual que é a raiz daquilo? Então, se a gente pensar nisso, claro, é importante a gente destacar as fases ali. Existe uma fase que é fisiológica da sucção, né? Até que idade, doutora Flávia, você diz que essa fase da sucção é fisiológica? Essa necessidade do sugar, que é aquela... A mãe fica com o peito assado de tanto que a criança suga. Isso daí é bem variável, tá? Porque isso aí muda de criança para criança, mas a maioria das crianças, quando naquela fase bem inicial, até 6 meses, é bem forte, né? É fortíssima essa fase. É forte. E depois ela vai gradativamente diminuindo até os 2 anos. Então, vamos pensar que 2 anos tem que estar fechando o ciclo, mais ou menos, né? Tá. E é só para a gente, só aqui para contar para vocês, doutora, não sei se a doutora sabe, a Lorena ela chupou dedo. Ela começou a chupar dedo com uns 4 meses dela, assim, sabe? 5 meses. E aí, a minha irmã ficava tirando sarro de mim, porque ela dizia, porque a minha sogra chupou dedo até no casamento dela. Ela chupava o dedo. Então, a minha irmã ficava tirando sarro e chamava minha filha de Betinha. Sabe? Aí a nossa Betinha vai chupar. E aquilo, né, guria, para uma mãe, né, ouvir isso, ela falava, não vai chupar, né? Já vira então, uma fera. Eu fazia, né? Eu nunca chamava atenção. Lorena, não chupa o dedo. Eu sabia que era uma fase fisiológica que ela estava passando e uma necessidade que ela tinha de algo mais. Então, o que eu substituí o dedo pelo peito? Pronto. Então, ela estava chupando o dedo, eu conversava com ela, tentava distrair, eu via que chorava, lá, dava o peito. E aos poucos, aí quando ela chupava, eu ia lá e também, sabe, delicadamente tirava, dava um mordedor, dava outra coisinha. E ela abandonou o hábito, do mesmo jeito que ela pegou o hábito, ela abandonou, sabe? Aí que foi bem fisiológico, né? Foi bem tranquilo, bem fisiológico. A partir do momento que ela precisou, depois ela já não precisou mais, então assim... E eu percebi isso vivendo mesmo, sabe? Que foi fisiológico, que não precisei me preocupar. Mas a partir do momento que aquilo ela é uma ansiedade para a criança, que como a Lorena começou a roer unha na creche, não era o fato de ela roer unha que me preocupava, era o fato que estava levando ela a roer a unha. Né? Era ela ir para a creche. Isso estava, o fato da ausência, do deixar ela lá, de ela achar que a gente não vai buscar, que ela vai ficar lá. Então, toda essa questão da adaptação escolar, ela começou a roer a unha e fazer xixi, que ela não fazia mais, ela já estava desfraldada, começou a fazer xixi na calça. Então, ela trouxe essa ansiedade dela para se autorregular dessa forma, né? Não, e aí roer a unha daí, né? Exato. Também é um hábito, também é oral, né?
Então, hoje ela não rói, a gente conseguiu, assim, com muita paciência e carinho, conversar e conversar dos bichinhos e tentar suprir essa falta que ela tinha, né? De tentar de algum jeito, assim, ser mais cuidadosa, né? Nessa questão de adaptação da creche. Então, eu já conheço a minha filha, eu sei onde ela vai canalizar as ansiedades dela, né? E eu não sei porque a gente acha que criança não sofre de ansiedade, né? Eu recebo crianças obesas, Flávia. 4, 3 anos, obesa. O que está levando a isso, né? De novo. Eu achei muito legal esse teu relato, Kelly, porque assim traz um pouco mais para a realidade, né? Que veja, isso aconteceu com você, né? E o segredo é o quê? Que nem eu falei, não fazer aquilo que muitas pessoas fazem. Ai, agora ela chupa dedo, deixa ela lá. Agora ela foi deitar lá que ela tá chupando. Não, gente, poxa, por que ela tá chupando esse dedo? Então a gente tem que, né, entender isso. Por que ela tá chupando? Eu vou dar atenção. Ah, mas pode acontecer de novo, ó. Ela foi para a escola, ela se sentiu ansiosa, ameaçada, ela começou a roer unha. Então de novo você vai ter que voltar. O que levou ela a roer essa unha? Vamos ver o que né, dá para fazer. Então essa atenção é o tempo todo, né? E eu que sou mãe de filhos adultos, eu vou falar para vocês que assim é o tempo todo e tem horas que a gente se distrai com a correria, com a loucureira, mas aí eu sempre fui muito preocupada, então eu me distraía, era engolida pelo trabalho, mas daqui a pouco eu voltava e eu pensava, epa, mas espera aí, isso aqui que está acontecendo está meio estranho, vamos mudar, vamos tentar organizar diferente. Então, assim, eu acho que mãe tem que estar disposta a sempre estar mudando, reorganizando, mudando, e isso com chupeta e dedo também, né? Exato. E aí, só para a gente finalizar essa questão aqui da chupeta, para a gente começar sobre a remoção gentil, eu vejo também, doutora, além da chupeta, objeto grudado nela. Uma fralda, um bonequinho, ou aquela chupeta de strass, o que tem peso na chupeta ainda. Isso é pior? É melhor? O que você tem a dizer? É muito pior, tá? Porque assim, o que acontece é que a chupeta, ela tem um tamanho, um peso, né? Normalmente ela é leve. A partir do momento que eu amarro uma fralda, o peso é maior, então a força que ela vai fazer e a alteração que ela vai fazer vai ficar maior. Aí bota um bichinho lá, um ursinho, que pesa mais ainda. Fica pior ainda, né? E essa questão isso daí também é bem blogueiro, né? Aquelas blogueiras chiques colocando uma chupeta com strass toda personalizada. Tem gente que faz, né? Chupeta personalizada, com letra do nome, e aí todo mundo acha lindo. A gente tem histórico, tá? De crianças que deram entrada em hospitais infantis porque aspiraram uma pedrinha que soltou, porque então, assim, isso além de tudo é perigoso. Tá? Além do peso e da alteração, às vezes aquilo solta, né? Porque é uma coisa artesanal, então não é 100% seguro e a gente tem histórico disso, tá? De que caiu e o bebezinho aspirou, então é bem sério, tá? É mais sério do que a gente imagina. É mesmo, hein? Tá, então vamos começar a falar do deschupete. A Thaís colocou aqui, quando a Laura era menor, eu fazia isso também. Lembro de sempre dar cenoura e outras coisas para ela brincar e poder colocar na boca. Perfeito. É isso aí. Muito bom. Vamos então começar a falar do deschupete, gente. Remoção da chupeta e da mamadeira de forma gentil. Vamos começar pela chupeta.